mais uma vez ministrando aí uma outra lição, a lição de número 4, esta pré-aula, né? Porque certamente essa aula de número 4 será ministrada no dia 28, no domingo, será ministrada presencialmente. Então, essa revista nesse primeiro trimestre de 2024, que nos fala sobre o corpo de Cristo, a revista da CPAD, o comentarista é o pastor José Gonçalves, e está uma bênção, nos falando sobre a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, eu aconselho você a ficar atento aí à lição, e também eu tenho aí uma lição, você procurando aí nas playlists, tem aí vídeos, né, no meu canal, tem uma lição aí que está assim, as 5 fases do reino de Deus. Eu aconselho que você dê uma olhada nesse vídeo, ok? Muito importante, ele vai complementar esse estudo de hoje, que nos fala a respeito da igreja e o reino de Deus. Semana passada estivemos estudando aí a lição 3, que nos falou sobre a natureza da igreja. Então, vamos lá, lição de número 4. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, sua participação no canal é muito importante, ok? Me ajude a trabalhar para o Senhor e assim você também estará ganhando um galardão da parte de Deus, edificando vidas, ganhando almas para Jesus. Então vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo de número 15, é o texto áureo desta lição. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então nós temos aí a leitura bíblica em classe, que está em Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 17, que diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então vamos à introdução. A palavra-chave desta lição é reino, visto que a lição é a igreja, o reino de Deus. Que é reino? Reino, pelo dicionário Aurélio, nos diz o seguinte, que é uma monarquia governada por um rei. Regente. Reino também quer dizer domínio, âmbito. Então, a definição aí do dicionário Aurélio. Então, vamos lá. Palavra-chave, reino. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei. Está aí os Salmos 47, no versículo 6, Salmo 52, versículo 7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Salmo 22, versículo 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Isso quer dizer, a palavra soberano quer dizer único. Deus, Jesus Cristo, é o único Senhor, assim está escrito na Bíblia. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte deste reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino
divino. Então, na introdução já deixou bem claro aqui que Jesus é rei, ele governa, ainda que o mundo, nem tudo que acontece no mundo é da vontade de Deus, né? Muita coisa está fora da sua vontade. Então, o fato de Deus reinar quer dizer que Deus não perdeu o controle de tudo que está acontecendo. Estamos vivendo épocas difíceis, guerras, muita coisa tem acontecido no mundo. Porém, está escrito na Bíblia que essas coisas deveriam acontecer. Tá? Porém, Deus não perdeu o controle de nada e tudo que acontece é pela sua permissão. Nem tudo é da sua vontade, com certeza, mas é a sua permissão. Porém, Deus não perdeu o controle. É bom que a gente esteja ciente disso. Tópico de número 1, a natureza do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus é universal. Isso universal quer dizer mundial, atinge todo mundo. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Está aí, Salmo 47, versículo 7. Da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Olha aí. Daniel, capítulo 4, versículo 5. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. A sua universalidade, Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Daniel, capítulo 4, versículo 5. Então, ele exerce o domínio no céu e na terra. Então, hostes angelicais está fazendo menção dos anjos. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Está aí Daniel, capítulo 2, versículo 21. Conforme eu disse ainda há pouco. Nós temos vários e vários versículos que podem e que nos mostram esse reinado do Senhor em várias partes da Bíblia, até mesmo sobre os governos, sobre os reinos deste mundo. Então, Deus tem o controle de tudo. Nos faz lembrar aquela passagem lá que está nos Evangelhos, quando Pilatos disse para Jesus: você sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender? Jesus falou para ele: nenhum domínio tu teria sobre mim se o Pai que está no céu não tivesse dado. Então, isso quer dizer, as autoridades foram constituídas por Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Está em Romanos, capítulo de número 13. Deus é quem criou. Agora, muitos dos homens não fazem a vontade de Deus, né? Porém, essas organizações de autoridades foi uma criação de Deus, ok? A Bíblia diz que a gente deve sujeitar as autoridades, ok? Até o ponto que não mexe com a nossa fé, não é? Se é uma coisa que não vai afetar a nossa fé, se não vai contra Deus, a gente obedece até aí. Agora, se é uma coisa que vai contra a vontade de Deus, aí nós não estamos sujeitos nesse sentido aí. Aí a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Está lá em Atos, ali pelo capítulo 4, por ali, assim, ok? Então vamos prosseguir. Subtópico de número 2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Então, o que eu já tenho abordado ainda há pouco. Um Deus que não tivesse controle de tudo, não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Também já especifiquei aqui. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não sobrepõem a soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmos, capítulo 103, versículo 109. Não é?
Então, ninguém, e nem mesmo o diabo, pode fazer alguma coisa se não houver a permissão de Deus. O livro de Jó é uma prova disso, não é? É uma prova disso, nos mostra claramente que Deus pediu permissão a Deus lá para tocar em Jó. E Deus botou limites, não é? Você faz assim, assim, mas não tira a sua vida, não é? Então vemos que Deus, ele tem o domínio sobre tudo. Ele é o Deus da luz, é o Deus todo-poderoso e além dele não há outro Deus. Subtópico número 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Teocrático quer dizer governo de Deus, sob a direção de Deus. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, em tribos, Deus reinava sobre ele, número 23, 21. De forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Isaías, capítulo 43, versículo 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha um propósito de abençoar esta nação. E por meio dela, todos os povos. Está aí, Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3, que é um versículo muito importante, um versículo chave da Bíblia, principalmente ali do livro de Gênesis, onde fala sobre a chamada de Abraão, onde Deus chamou Abraão, abençoou Abraão e falou ali que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ok? Isaías 45, versículo 20 e 22, ele também, fala sobre isso aí. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, que por intermédio da sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Então está aí, Efésios capítulo 2, 14, Gálatas 3, 14, Gálatas 4, 28, 1 Pedro 2, 19. Então está ali, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nos diz ali sobre a igreja, nos falando sobre a nação santa, povo adquirido. Então tem alguns adjetivos ali pela qual se refere à igreja do Senhor. E depois diz, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok? Trevas é o pecado, é o mundo. A luz é Jesus. A luz representa Jesus, a santidade de Deus, não é? Sacerdócio santo também, outro adjetivo que está ali se referindo à igreja. Então, que coisa gloriosa. Resumindo esse primeiro tópico, as escrituras sagradas revelam a universalidade do reino de Deus. Então, o reino de Deus é universal, abrange todo mundo, bem como seu propósito específico para com Israel e a igreja. Vamos avançar para o tópico de número 2. A igreja, as dimensões do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus como realidade presente. Então vamos ver essa realidade atual. Nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo. Mateus, capítulo 12, versículo 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusou de fazer isso pelo poder de Beelzebul, isso quer dizer de Satanás, Mateus 12, 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Então Jesus, 28. Mateus 12, 28. Jesus deixou bem claro que ele não expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul quer dizer príncipe dos demônios, e sim pelo Espírito de Deus. Então, se ele expulsava pelo Espírito de Deus,
então é chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus e sua realidade presente. Então, hoje, pela fé, os milagres ainda continuam acontecendo. Expulsar demônio, curar enfermo, tudo isso ainda acontece. Está aí uma realidade. As igrejas pentecostais exercem esse ministério aí. Em outras palavras, como advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens, já estava lá e continua até hoje. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado, Mateus 3:2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real, ok? Então, ele existe realmente, ok? E nós podemos vivenciar esses milagres aí pelo Espírito de Deus. Então, o reino de Deus está entre nós. Subtópico 2. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Foi quando Jesus falou, quando disserem que o reino de Deus está aqui, está acolá, está lá, está ali, não vá, porque o reino de Deus está entre vós, está em vós, ok? Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, Atos capítulo 8, versículo 12, curadas e libertadas pelo poder do diabo, Atos 8, versículos 6 e 7, o reino de Deus está presente, Romanos capítulo 14, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Ora, o reino de Deus está presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. Continua, não só através dos milagres de cura, de libertação, do batismo no Espírito Santo, mas também na salvação de almas, que é o maior milagre existente, é a salvação de almas. Subtópico de número 3, o reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico. Então, salvação de almas é independente se a igreja é pentecostal ou não, né? Se a igreja crê nos dons do Espírito Santo. Mas a salvação de almas é um grande milagre, ok? Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Então, ele diz ali que ficarão de fora, né, os adultos, efeminados, feiticeiros, todos aqueles que amam e praticam a mentira, os abomináveis. Então, ali tem uma série de adjetivos ruins, não é? Que especificam o comportamento, a atitude das pessoas neste mundo que não temem a Deus, que não procuram seguir a palavra de Deus e que vivem uma vida mergulhada em seus delitos e pecados. Então, você pode ler aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Está ali, palavras de Paulo, não é? Dizendo ali aos Coríntios. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, mesmo sendo possível já experimentá-la agora, está em Hebreus capítulo 6, versículo 5, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Isso quer dizer, no futuro, ok? Que era vindoura é essa? O milênio. O reino de 1000 anos sobre a terra faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, versículo 5. Então, no milênio, que será um reino literal aqui na terra, Jesus irá reinar aqui na terra 1000 anos. E ele estará reinando lá de Jerusalém, regendo o mundo, para mostrar para a humanidade, para toda a terra, que é possível um reino justo. E esse reino
será com Jesus, um reino justo e perfeito, ok? Então, reino milenar. Resumindo aí esse tópico número 2, o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica, ok? Então sabemos que escatologia é o estudo dos últimos tempos, ou dos fins dos tempos, ok? Então daí entrou aqui a palavra escatológica, que quer dizer, que vem da palavra escatologia, que se refere à dimensão futura. Então, prosseguindo. Tópico de número 3, o último tópico. Vamos lá. A igreja no contexto do reino de Deus. A distinção, vamos lá, subtópico 1, a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve-se destacar que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo, envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Quer dizer, Novo Testamento e agora no novo concerto, na nova aliança, ok? A era da graça, que foi instituída por Jesus, ok? Jesus veio fazer a ligação entre a lei e a graça e assim instituir a graça, ok? Instituir o ministério da graça. Então, nova aliança. A igreja mesmo inserida no contexto do reino não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, ou no Antigo Testamento. Assim como debaixo do Antigo Pacto, ou do Antigo Testamento, em que Israel era a comunidade do reino. Está aí, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. A igreja é a comunidade do reino do novo pacto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. De novo, aqueles versículos que vem lá dizendo que Pedro diz, mas vós sois a geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua divina luz. Chamou do mundo para o reino de Deus. Subtópico de número 2. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, Efésios capítulo 1, versículo 10. Ela não é um improviso de Deus, nenhum remendo que ele faz na história da salvação. Ela foi projetada e planejada. É a eleita de Deus. Está aí. Efésios 1,4, 1 Pedro 1,2. Isso significa que debaixo do novo pacto, isso é, da nova aliança, né? Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. E por intermédio dela, que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios capítulo 3, versículo 10. Por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Então, essa é a missão da igreja. Nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho, ensinar o evangelho, anunciar o evangelho, não é? Fazer discípulos, assim como diz a Bíblia, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, fazer o ídolo de Jesus, ensinando e batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, disse Jesus. Então, é a responsabilidade da igreja. Subtópico 3. A igreja é a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Atos 19, versículo 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Atos capítulo 20, versículo 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Atos capítulo 28, versículo 31. Os novos na fé eram conscientizados na realidade do reino de Deus, isso é, os novos convertidos. Atos capítulo 14, versículo 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago capítulo 2, versículo 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Então é importante essa visão. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de sabe que o reino de Deus é
e que importância ele tem, ok? Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota em vereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Então é importante pregar a salvação em Cristo Jesus, pregar a importância das pessoas aceitarem Jesus, fazerem parte desse reino, para que, se partirem dessa terra, tenham a certeza da salvação, a vida eterna. Isso é mais importante do que tudo aqui nessa terra. Resumo do tópico de número 3. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. E para concluir, já vamos concluir, aguardem que já estamos na conclusão. Conclusão. Nessa lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus. Quer dizer, parecida, né? Pois este é maior do que ela. O reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, isso porque o reino de Deus é maior, porque o reino de Deus é o próprio Deus, ok? Então, por isso Jesus falou, né? Que o reino de Deus está entre vós, ou está em vós. Então, o reino de Deus é o próprio Deus. Então, não te esqueça, se inscreva no canal, ok? Dê seu like, compartilhe, comente, enfim, colabore aí com o canal, ok? Então, na próxima lição será a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Então, temos as playlists, eu tenho cerca de 210 vídeos aí no canal. Você pode olhar lá as playlists, olhar lá a parte de vídeo. Então tem muito vídeo aí, principalmente para esse estudo aqui. Eu tenho aí um estudo muito importante no meu canal aí, ok? As 5 fases do reino de Deus, vai lá, ok? Veja o vídeo lá. Então que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.